Quando eu tive a ideia de escrever esse livro, foi justamente compartilhar a história, porque eu acredito no poder, na potência de cada história. Eu gosto muito de ler livros de biografia, assistir filmes, com histórias reais, porque eu aprendo muito. Por isso, o livro, né, Pontos de Afeto, está aí cumprindo o seu papel. Quando eu vi o título do livro, eu conheci um pouco da tua história quando você começou a falar no congresso. E aí, depois, quando eu vi o título do livro, a gente se encontrou muito quando eu vi pontos de afeto. E aí eu fui lendo e fui vendo o significado do pontos e por que que era afetos. E por isso que a gente escolheu falar sobre fé com você. Porque, como diz o versículo que a gente escolheu para esse momento, porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória de quem vence o mundo, a nossa fé. E a sua história, a da Luísa, se encontra muito nessa fé, nessa força que vem de Deus para a gente enfrentar os desafios. Como que surgiu esse nome? Pontos de afeto. Pontos, porque eu escolhi a capa ser um bordado de uma foto da minha família. Então, ao bordar, você vai colocando ponto a ponto, né? Como a nossa história foi sendo construída nesses 19 anos, ponto a ponto, né? Pontos de afeto, de fé. Uma situação difícil, ela acontece na vida da gente, inesperadamente, a gente planeja tudo, né? O trabalho, a vida familiar, eu vou tirar férias, e de repente acontece alguma coisa que está fora do nosso controle e a gente tem que lidar com aquilo, né? Então, esses imprevistos, esses acontecimentos, eles vêm de repente e cabe a nós lidar, né? Então, nesses 19 anos da Luísa, eu trouxe alguns pontos que eu achei mais importante aqui no livro, onde a fé teve muito presente e onde o amor com essa capacidade de transformar algo difícil em algo mais leve. Eu nunca tinha passado, momentos difíceis como eu passei desde que a Luísa nasceu, e vários momentos de cirurgia, de internações, de diagnósticos, né? E eu falo que ali, naquele momento, quando eu estava mais fraca, é quando Deus me fez mais forte. Porque a medicina é limitada, ela vai até certo ponto. Além daquilo ali, aí que entra a fé, né? Então o médico ele fala: olha, sua filha está grave, ela corre sério risco de vida. Nós estamos fazendo o possível, dando antibiótico, mas a situação é essa. E aí eu ajoelhava, começava a rezar, pegava meu terço e pedindo e clamando, né? Eu não tinha outra alternativa a não ser acreditar na cura dela, né? Mentalizar ela vindo para casa, conversar com ela mentalmente ali na. Eu não podia visitar a Luísa nos primeiros dias, né? Que eu também estava grave na UTI, então eu fiquei 10 dias separados. Mas em todo momento o que me movia era a fé de que tudo ia dar certo, de que a gente ia voltar para casa, né? De que ela ia conhecer o quartinho dela que eu preparei com tanto amor e carinho. Então foi isso que me sustentou ali nos momentos mais difíceis. Então essa coisa do filho ideal, na maternidade atípica, isso é muito falado no grupo de mães. É natural que a mãe e o pai engravide o casal e ele imagine como que vai ser meu filho? Será o que que ele vai gostar? Ah, será que vai parecer comigo? Vai parecer, né? É natural. Então, quando eu fui mãe da Luísa, eu não convivia com ninguém com deficiência. Eu tinha apenas 24 anos. E foi um susto muito grande. E agora, o que que eu faço com isso? Eu vou ter que estudar, me preparar para ser mãe de uma filha com deficiência. Eu não estava preparada. Eu jamais imaginei que isso pudesse acontecer comigo. E aí eu tive que aceitar aquela filha real que estava ali diante de mim, né, com as questões dela, com as limitações. E eu fui estudar, e eu fui aprender com outras mães. E hoje o meu trabalho é usar tudo que eu aprendi para facilitar o caminho de outros pais, tornar a vida desses pais que estão tendo o diagnóstico agora de uma doença rara ou de uma deficiência, tornar esse caminho mais leve. Claro que cada caminho é único. Eu jamais posso falar para um pai que eu atendo, vai por esse caminho? Jamais. Mas eu posso trazer questões, informações, consciência para que esses pais tomem as melhores decisões para seguir um melhor caminho. Porque tudo depende da maneira como a gente olha. A disciplina positiva para criança com deficiência, ela nos convida, né, a colocar novas lentes. Então, vocês usam óculos, eu nunca usei óculos, mas a minha filha usa. Quando a gente vai no oftalmologista e você ajusta a lente do seu óculos, você passa a ver um mundo diferente, não é? Você fala, caramba, tá tudo mais colorido, mais bonito.
Mas o mundo continua o mesmo de sempre. O que mudou é o quê? A lente. Então, o convite que eu faço para os pais que eu atendo é olhar para essa situação do diagnóstico do filho com doença rara com uma nova lente. A gente pode escolher olhar de uma maneira diferente, né? Eu falo isso no meu livro também. Tudo depende da maneira como a gente enxerga, das nossas crenças, né? Das nossos preconceitos, do que está no nosso inconsciente, do que a gente aprendeu, que vem das nossas gerações passadas, avós, pais. Então, abrir os olhos e enxergar. Eu não posso mudar a situação. A minha filha tem uma doença rara, degenerativa e sem cura ainda para a medicina. Não posso mudar isso. Isso não está no meu controle. Mas o que está no meu controle? É amá-la, é encorajá-la, é ver os pontos fortes dela, é oferecer o que eu posso de melhor em termos de terapia, é respeitar a minha filha, escutar, fazer com que ela se sinta importante. Isso a gente pode fazer sempre, né? Não importa qual é a limitação do filho, a gente sempre tem algo a fazer nesse sentido, de fazer com que eles se sintam importantes, aceitos, né, no ambiente familiar e lutar também para que eles se sintam aceitos no ambiente da escola, né? Que é quando fala de criança e adolescente, e depois mais para frente no ambiente de trabalho e por aí vai. E aí você traz uma frase da Lídia Barros, onde você diz assim, não dá para acolher por inteiro uma criança sem saber quem somos, nossas luzes e nossas sombras. E a gente tem utilizado essa sua frase em momentos que a gente tem com pais, com professores, para a gente se olhar para a gente. Como que a gente está com esse olhar? Será que a gente tem feito essa missão de olhar para a gente, de ver como que a gente pode melhorar, o que que a gente tem para oferecer para as crianças que têm alguma tipicidade, alguma necessidade específica. E quando você decidiu ter o segundo filho, você não se encontrava ainda nesse olhar, encontrava? Como que foi isso para você? Então, esse processo do autoconhecimento e de me enxergar minhas luzes e sombras demorou realmente um pouco, porque o início da maternidade foi tão conturbado que eu não tive tempo para olhar para mim. Eu vivi nessa roda, nesse círculo vicioso, assim, que muitas mães atípicas, a maioria que eu conheço, elas se encontram, que é de eu tenho que consertar minha filha, eu tenho que enchê-la de terapias, eu tenho que estimular o tempo todo. E aí não sobrava tempo para trabalhar a nossa relação e não sobrava tempo para eu ter esse olhar para mim mesma, porque eu tinha que ser a mãe da Luísa que fazia tudo por ela. Foi aos poucos que eu fui percebendo, eu cheguei num momento muito difícil, onde eu estava assim, minha autoestima estava baixa, né, porque eu tinha parado de trabalhar, não estava conseguindo estudar, não estava conseguindo realizar meus sonhos pessoais, eu estava vivendo o tempo todo a maternidade atípica, e foi aí que eu conheci a yoga, né, a meditação. A gente precisa conversar sobre três termos que para nós são muito caros no seu livro. O primeiro deles é a ideia da sociedade capacitista que a gente tem. Ao longo de todo o livro você faz essa abordagem e como professoras e educadoras parentais que somos, dentro do ambiente da escola, Mônica, ainda é um espaço que a gente precisa construir diálogo. Então, traz um pouco para a gente, dentro da sua experiência, dentro do que você tem pesquisado, dentro do que você tem estudado, né? Porque a gente sabe que você tem um movimento grande e forte, né? Que é o Mova-se. Como é que essa sociedade capacitista, que nós, né, contribuímos e que nós fazemos parte, como é que isso se encontra dentro do mundo de uma criança e de um adolescente que precisa ser visto dentro dessa tipicidade? No livro eu trago a questão da história, é muito importante conhecer, eu não vou falar aqui porque é longa, né? A história da pessoa com deficiência que não é falado nas escolas, a gente não aprende, né? Então essas pessoas durante muito tempo, os pais tinham vergonha de falar que tinham esses filhos, então escondiam esses filhos. Lá atrás esses filhos eram mortos quando nasciam. A gente não vê até hoje, a gente vê pouco na escola, na faculdade, no mercado de trabalho. Ainda a luta é muito grande, né? Mas essas pessoas ainda são muito vistas com esse olhar capacitista de que são inferiores, são incapazes, são dignas de pena ou são anjos iluminados que vieram para transformar o mundo em algo melhor, né? Não.
As pessoas com deficiência, elas são humanas. Elas têm características como eu, por exemplo, não fiz minha audiodescrição aqui hoje, né? Eu tô acostumada a sempre fazer. Nós esquecemos de fazer se tiver alguma pessoa cega vendo aqui. Então, eu sou uma mulher branca, eu tô com cabelo curto embaixo da orelha, tô vestindo uma blusa laranja, tô com um brinco redondo na cor branca, tô usando um fone de ouvido e atrás de mim tem uma estante de livros. Essa é a audiodescrição. Aqui eu coloquei algumas das minhas principais características, né, para pessoa que não enxerga saber como que eu sou. E não sou uma pessoa com deficiência, né? Mas se fosse a minha filha aqui, ela ia falar: eu sou uma mulher branca, tenho 19 anos, todas as características, tenho olho claro, uso óculos, e sou uma mulher com deficiência. Então, a deficiência deveria ser vista como mais uma característica humana, e não como um erro que precisa ser consertado. E tem um capítulo do livro que você fala sobre isso, sobre o bullying da Luísa, sobre a escola que ela estudava, como você teve que mudar. Quando que você conseguiu, assim, poxa, não é aqui? Quando que você sentiu que realmente não tinha como dialogar nesse espaço e fazer com que esse espaço fosse um espaço de apego seguro, onde ela pudesse se construir enquanto adolescente, enquanto mulher? Antes de falar do bullying, eu preciso falar sobre essa sua fala anterior que você foi capacitista, porque eu também já fui muito capacitista com a minha filha, conto no livro, né? Mas hoje eu entendo que a melhor maneira dos nossos filhos serem respeitados é a gente não deixar de ir nos lugares. A gente precisa estar nos lugares. As mudanças que a gente precisa, elas só vão acontecer se a gente incomodar. Incomodar, assim, no bom sentido. Então, quando eu vou com a minha filha num restaurante, numa loja, e essa loja não oferece acessibilidade, a presença da Luísa ali faz a pessoa enxergar que ela está errada. Faz a pessoa pedir desculpa, ficar sem graça e tomar providência. Muitos já tomaram providências aqui na minha cidade, né, com o Mova-se. Então, quando a gente vai pra rua com um monte de pessoa com deficiência, começa a tentar entrar num comércio, e esse comércio, ele não tem um degrau na porta, escada, e a gente não consegue, a gente provoca ali uma reflexão, porque se nenhuma pessoa com deficiência for, ele vai continuar do mesmo jeito porque é a convivência que transforma. Então, eu não sabia lidar com uma pessoa deficiente auditivo ou deficiente visual. Eu não tinha noção da dificuldade que eles passavam até eu começar a conviver com eles no projeto, no Mova-se. Eu já tinha lido, né? Eu já tinha escutado, mas a convivência diária, como que eles vão no banheiro? Como que atravessa a rua se não tem nenhum sinal sonoro aqui na minha cidade? O que que eles precisam? O que que eu posso fazer para ajudar? Ah, preciso de intérprete de Libras. Ah, precisa a audiodescrição. Mas como que faz uma audiodescrição? Eu não sabia no início como que eu fazia uma audiodescrição. Então, tudo isso eu fui aprendendo no dia a dia. A gente não pode ter medo de errar. O principal para que uma escola se torne inclusiva, para que uma família é estar aberto para aprender com o erro, aprender com a história do outro, com a vivência do outro, e não precisa ter vergonha de chegar para a pessoa com deficiência, chegar para você e falar: o que que seu filho gosta de comer, tia? Que eu vou preparar para ele, né? Ele gosta de barulho? O que que incomoda? Esse é o caminho, essa construção que vocês falaram que deveria ter em todas as escolas, esse interesse. Então, não importa o diagnóstico do aluno. Esse aluno é a Luísa, esse aluno é o Caio. Não importa qual é o diagnóstico, se é a doença rara, se é o autismo. O diagnóstico existe para nortear, mais ou menos, para a gente entender. Mas qual é a necessidade da Luísa? Porque mesmo tendo Charcot-Marie, que é uma doença rara, a gente teve num congresso ano passado, onde reuniu várias famílias de pessoas com doença rara, não tinha ninguém igual a Luísa. Todos com o mesmo diagnóstico, mas muito diferentes, né? Então a gente percebe porque a doença, dentro de cada organismo, tem uma reação, dependendo do organismo, da genética, do estímulo que tem da parte externa. Então, esquece o diagnóstico, esquece o preconceito e vamos conviver aprendendo uns com os outros, errando e aprendendo. É difícil escolher a parte do livro que mais nos toca. Para quem está em casa, todos nós devemos, né, fazer a leitura do livro, porque é um mapa de autoconhecimento, né, para que a gente possa compreender como é esse processo de nós nos acolhermos como humanos que somos.
chama muito nossa atenção o capítulo 9 do seu livro, né? Você começa dizendo assim: sempre que a mensagem de pertencimento não estiver chegando, a rota precisará ser revista. Então, me chamou muita atenção nesse capítulo quando você abre essa janela. É preciso que a escola olhe para esse desenvolvimento da criança e do adolescente com diversidade e inclusão. Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso, por favor. Toda essa dificuldade de aceitar o aluno que é diferente, né, de querer padronizar. Então, se a turma tem 40 alunos, vão sentar todos na cadeira, na mesma posição, vão escrever ao mesmo tempo. Quer dizer, isso causa um sofrimento muito grande. Então, tem o aluno que é mais criativo, tem o aluno que é mais visual, mais auditivo, tem aluno que aprende mais escrevendo, tem aluno que aprende mais ouvindo, tem aluno que aprende mais vendo algum filme, alguma imagem, né? Vocês sabem, mesmo quando a gente fala de criança com desenvolvimento típico, cada um e isso de ter que encaixar é muito mais fácil você oferecer um conteúdo de uma maneira única do que você pensar em cada um, né? Claro que não tem como o professor fazer um material para cada aluno, é impossível isso. Mas aí a gente tem que pensar em soluções. Por isso existem as salas de AEE, né, nas escolas públicas principalmente, as particulares estão mais atrasadas, do ensino especializado, mas essa convivência, esse olhar diferenciado para cada aluno. Então, como que o fulano, né, como que a Alice precisa, o que que ela precisa para aprender? Né, eu não vou dar uma prova igual para a Alice, dar para os outros, eu não vou, o sistema de avaliação para a Alice, por exemplo, que tem paralisia cerebral, tem que ser diferente. Para o outro que é cego, é um outro tipo de avaliação, né? Então a gente precisa mudar o jeito de olhar novamente, tirar essa crença que o aluno com deficiência atrapalha. O aluno com deficiência, ele faz com que a turma tenha um ritmo diferente, dá mais trabalho. Eu não vou ser hipócrita aqui de falar que não dá mais trabalho. Eu tenho 3 filhos, uma com deficiência. A minha filha com deficiência me dá muito mais trabalho, o tipo de trabalho, ela precisa de ajuda, ela é mais dependente, né? Precisa de ir mais ao médico, sempre me exigiu mais um certo cuidado. Mas a quantidade de coisa que eu aprendo com ela todos os dias, nenhum outro filho meu me ensina. Tudo me transforma como a Luísa me transformou. Tanto é que eu falo muito mais dela no livro e hoje eu trabalho com famílias atípicas, porque um filho que tem uma característica diferente, uma deficiência ou um aluno, ele vai te fazer escancarar uma janela que você não iria aprender se não fosse convivendo com ele. Então, quando a gente entende, por exemplo, vocês falaram aqui, né? Me mandaram uma mensagem hoje sobre resiliência, sobre força, sobre fé. Essas crianças, esses adolescentes que têm alguma dificuldade, alguma característica e precisam de um cuidado diferente, eles nos ensinam muito. E se a gente estiver olhando para eles com esse olhar de que o que eu posso aprender com ele, enquanto professor, enquanto pai, não é o que eu vou ensinar, é o que eu vou aprender. A gente precisa achar soluções juntos, enquanto professores, né? Quais são os alunos que eu tenho que me dão trabalho hoje que eu não estou sabendo lidar? Então leva para uma reunião, né? Reunião de família, reunião na escola. Vocês devem fazer muita reunião lá. Coloca a situação e ali abre para escutar. O que que a gente pode fazer com esse aluno? Ele está precisando disso, está precisando daquilo, ele está com essa questão, ele não está conseguindo ficar na sala. E aí a gente vai construindo, né, esse caminho que não tem já uma receita pronta. Se tivesse, seria tão bom, né? Quando a gente se depara, por exemplo, com uma pessoa com deficiência, o nosso cérebro já toma uma decisão, eu não vou me aproximar dela. Ela é diferente. Então, assim, existe esse viés inconsciente que está ligado a essas crenças e experiências passadas, aí vem o racismo, o capacitismo, a homofobia, a gordofobia, todos esses preconceitos estão no nosso inconsciente gravado. Então é natural que a gente também queira se aproximar de quem é parecido com a gente. O viés da afinidade é você quando está num ambiente assim, você vai numa festa, você olha os grupos assim, é natural que você se aproxime de quem tenha, quem mora perto da sua casa, quem estudou na sua escola, quem tem o mesmo tipo de a cor da pele, ou quem tem a mesma religião, enfim, você vai vendo por afinidade, e se aproxima de quem é parecido. Isso é natural, isso é o natural do ser humano, do cérebro humano. Só que quando a gente tem a consciência de que ao se aproximar só de quem é parecido com a gente
A gente deixa de aprender com quem é diferente, com a diversidade humana que é tão rica. A gente faz com que o outro sofra. Por quê? Os que são mais diferentes, as minorias, né, os grupos minoritários são os que mais vão sofrer a exclusão, já que todo mundo se aproxima por afinidade, aqueles que são a minoria, quando está numa empresa, grande maioria naquela empresa é homem branco, por exemplo. Então, as mulheres negras, elas vão ficar de lado, nas festinhas, nos convites, né, numa escola também. Então, quando a gente toma consciência disso, explica para os pais e faz com que esses pais conversem com os seus filhos sobre isso. Então, meu filho, eu sempre falo com os meus pequenos, quando entrar algum coleguinha na sua escola novo, que de vez em quando entra, principalmente agora no início do ano, você se aproxima, você conversa, você chama para brincar. Eu sempre falo isso com os meus filhos pequenos, porque eu sofri com a Luísa, e eu não quero que os meus filhos façam com outras pessoas o que fizeram com a minha filha. Então, isso é uma preocupação constante aqui em casa, de ler livros que tratam que falam de inclusão, de assistir filmes, de trazer, aparecer um caso de bullying na internet, ou de racismo, eu trago para a reunião de família, eu trago para a hora da alimentação que a gente está junto na mesa e falo, ó, aconteceu isso assim, assim, vocês viram? O filho daquele artista que sofreu racismo, se fossem vocês perto dele, vendo uma pessoa ofender uma criança que é negra na praia, só por ela ter a pele negra, o que que vocês fariam? Ah, mamãe, eu ia chamar não sei quem, eu ia brigar com ele, falar que isso não pode fazer. Então eu trago essa reflexão o tempo todo para os menores. Porque naturalmente eu sei que eles também têm a tendência de excluir quem é diferente. Isso é todo mundo, não é que a pessoa é melhor ou pior. Mas eu estou fazendo essa educação inclusiva. Diariamente dentro de casa eu estou trazendo esses temas. E assim pode ser na escola. Então, por exemplo, quando a gente leva os bonequinhos do Mova-se para a escola, esse daqui é a Luli, gente, que foi baseada na minha filha, na Luísa. Então tem o andador aqui, o óculos, é como se fosse a Luísa. A gente tem 10 bonequinhos com deficiência. Então, tem boneco amputado, tem boneco na cadeira de roda, tem negro, tem branco, tem ruivo, tem cego, tem com aparelho auditivo. A gente leva esses bonequinhos para as escolas e a gente senta em roda e a gente faz com que cada criança toque no boneco, pergunte: então, o que que é isso? É um andador. Por que que ela está com esse andador? Ah, isso é o quê? Uma órtese. Para que que serve uma órtese? Ah, é uma bengala. Por que que ele está na cadeira de roda? Por que que ele não tem uma perna? As crianças são curiosas, né? E ali a gente vai fazendo com que elas olhem para essas diferenças como algo natural, como algo humano, né? E aí a gente conta historinha, e aí a gente faz com que eles conversem. Ah, eu tenho meu avô que está na cadeira de roda. Ah, o meu tio sofreu um acidente e teve que fazer uma cirurgia e amputou a perna. Então as crianças elas vão trazendo, e os que nunca viveram isso, nunca viram, eles vão aprendendo com os outros, né? Quando não tem uma criança com deficiência na sala, eles trazem as vivências, a gente mostra foto, mostra livro, mostra boneco. Então isso os pais podem fazer em casa, né? Comprar livros de crianças pretas. Os pais podem ler livros também de mulheres pretas, né? De pessoas com deficiência, pessoas trans, porque a gente vai aprender desse jeito. É buscando, agindo em direção, indo contra a maré, indo contra esse preconceito que faz tanto sofrer. Eu quero trazer 3 pontos importantes na sua fala para esse diálogo. O primeiro deles, eu creio, Cacá, que tem muito a ver com o caminho dessa construção da fé, né? A gente sabe que essa fé é construída a partir da alimentação das virtudes, né? E tem muito a ver a ideia da coragem, da humildade, da nossa capacidade de amar o diferente. E aí, nessa perspectiva de amar o diferente, vem muito forte nesse diálogo a ideia de que é preciso treinar esse olhar de questionar dentro da escola. E por que eu trago toda essa narrativa? Porque, para quem está em casa, a Mônica, toda essa força, né, de fé que é presente nela enquanto mulher, ela conseguiu imprimir, né, nessa identidade que a filha dela, a Luísa, construiu. Vocês podem pegar o arroba da Luísa, que é a Luísa Pitanga, né? E eu acho muito Luísa com S. legal a forma como a Luísa se posiciona dentro das fases
da jornada que ela traz, né? E aí fala um pouquinho para a gente, Mônica, do Mova-se, né? Porque é um movimento que tem ganhado muitos espaços e já tem ressignificado muitos olhares pelo Brasil afora. Então fala para a gente um pouquinho do Mova-se. O MOVA surgiu do meu incômodo como mãe, né? De ver minha filha sofrendo, ver minha filha excluída, ver minha filha recebendo esses olhares. O filme Extraordinário é um filme que é trabalhado muito em escola, livro também, né? Eu não sei se vocês trabalham aí na sua escola. Então, eu saí do cinema chorando horrores. Eu chorei, foi o filme que eu mais chorei na vida. Fui com a Luísa assistir o Extraordinário no cinema. E saí com a cara inchada de chorar. Quando eu saí no shopping, eu saí numa praça de alimentação, e na hora que eu tava passando com a Luísa, com o andador, as pessoas que estavam na mesa, assim, no restaurante, algumas viraram, assim, pra olhar pra Luísa, como fazem sempre. Mas eu tinha acabado de sair do filme Extraordinário. A minha vontade era falar assim, aqui, vocês todos que estão aqui olhando pra minha filha, entra agora no cinema e vai assistir esse filme. Porque vocês vão ver como esse olhar dói na gente, né? A pessoa não tem noção, ela olha por quê? Porque é diferente. Ah, o que que é isso? Essa menina tá com esse andador, a coluna dela é torta, assim, né? A pessoa olha, fica curiosa. Mas a gente tem que se policiar e entender, né, que esse olhar é um olhar que causa uma dor muito grande, os comentários, os apelidos. Então, filme é muito importante. Mas aí eu criei o Mova-se nessa fase, que a Luísa começou a sair sozinha com as amigas e não conseguia, porque não tinha acessibilidade, porque essa questão toda, a acessibilidade física sempre pegou muito pra gente. E ao unir com outras mães, né, aí é sempre mulheres na frente dos movimentos, a maioria das ONGs, das instituições que eu conheço são lideradas por mulheres, né, por mães corajosas que decidem sair do seu lugar confortável para lutar, porque é um lugar de luta. Então, cada vídeo que eu e a Luísa fazemos, cada evento que a gente é chamada, palestra para dar, Câmara dos Vereadores, Assembleia Legislativa, né? A gente está indo para esse lado das políticas públicas, que é da onde a gente pode ver realmente uma transformação grande acontecendo, é cansativo. Tem hora que dá vontade de falar assim, ah, eu vou ficar quieta aqui no meu canto, eu tenho uma situação confortável, né? Eu posso pagar o tratamento da minha filha, eu tenho um carro para dirigir, a minha filha tem acesso a estudo, né? A gente tem uma condição de vida confortável, então eu vou largar para lá. Mas não. O que dá significado para minha vida hoje é realmente esse ativismo, é essa luta coletiva, é saber que hoje eu posso usar o meu conhecimento, né? Cada curso que eu fiz, cada certificação internacional que eu fiz, eu sei o valor que foi financeiro, eu sei que tem muita gente que gostaria e não tem condição de estar ali acessando um congresso de educação parental, os vários livros que eu já li. Então, hoje, a minha missão é através do Mova-se, através de outros trabalhos que eu faço, voluntário ou aqui na internet, conscientizar as pessoas e me unir a outras mães que não têm essa coragem, essa disposição, esse tempo para fazer o que eu faço hoje, né? Então, isso trouxe um significado enorme para minha vida e fez com que a doença da minha filha se tornasse mais leve. Porque nisso que eu acho um significado para aquilo maior, eu tiro o foco da doença, do sofrimento, né? E falo, não, essa doença veio para nós para a gente ajudar outras pessoas. Né? Então, essa fé em Deus, de que Ele vai me capacitar, vai me dar força e eu vou ser um instrumento de cura, de transformação e de levar a luz para esse mundo. E é isso que eu acredito e é isso que me move, né? Claro que eu tenho os momentos de desanimar, claro que eu tenho os momentos de chorar, de querer desistir. Eu sou humana, né? Mas aí eu respiro, eu dou um tempo, eu me conecto com Deus, entendo, às vezes refaço o caminho, a rota, mas sigo, continuo firme nesse propósito. O que nós, pais e professores, falamos para os alunos e para os filhos importa muito, tem um peso muito grande. Tem sempre os professores que são, os professores preferidos, né? Que a criança se conecta ali, enfim, que tem essa empatia. Então, assim, o que esse professor falar, seja positivo ou negativo, o que esse pai e mãe falar, seja positivo ou negativo, vai ter um peso muito grande e vai criar ali nessa criança uma crença que ela vai carregar para o resto da vida. Então, essa responsabilidade é enorme. A gente precisa, enquanto pais e educadores e professores, estar disposto para evoluir, né, para se transformar, como o Instagram de vocês, né, inspirar transformações. Então, sair da nossa bolha, sair do nosso lugar confortável,
Ah, eu tenho, todos os meus filhos são típicos, eu tenho uma condição financeira boa, então eu não preciso me importar com as outras pessoas que estão sofrendo, quem está pedindo comida na rua. Não, a gente precisa, né, vestir essa capa aí, esse lugar de ser humano, da empatia. E o que que eu posso fazer na minha profissão, o que que eu posso fazer na minha família para tornar esse mundo um lugar mais inclusivo, um lugar mais humano, né? Quais são os filhos, quais são os alunos que eu quero deixar para o mundo? Eu queria encerrar essa live aqui, né, que a gente está caminhando para o fim, com essa pergunta: quais são os filhos que você quer deixar para o mundo? Quais são os alunos que você quer deixar para o mundo? Falar, esses alunos passaram por mim. E enquanto eles estiveram sobre minha responsabilidade, eu ensinei isso, isso, isso. Não só o português, a matemática, a geografia, as ciências. Eu ensinei valores, eu ensinei empatia, eu ensinei fé, eu ensinei resiliência, eu fiz diferença, porque eu vi que ele estava triste um dia, eu chamei num canto e eu escutei, e eu acolhi a dor, né, o sentimento, e eu falei, alguma palavra, dei um abraço, então assim, eu até me emociono. Mas nós temos esse poder de transformar ao nosso redor. A gente não consegue mudar o mundo inteiro ao mesmo tempo, mas a gente consegue mudar a nossa família, a gente consegue mudar o nosso ciclo de amizade, a gente consegue mudar a turma que a gente está na escola, e assim a gente vai do micro para o macro fazendo essa transformação, que muitas vezes a gente pensa, ah, mas isso é um trabalho muito difícil, eu não vou mudar o mundo, é um trabalho de formiguinha, isso cansa, mas eu escolhi no Mova-se a me pegar em cada mensagem que eu recebo falando, Mônica, depois que eu conheci o Mova-se, depois que eu comecei a seguir você e a Luísa, o meu olhar se abriu para isso aqui assim. Eu recebi outro dia uma mensagem de uma mulher, uma senhora, que falou que passou a aceitar a nora que tinha uma perna amputada. Já é uma senhora mais velha, falou que quando o filho começou a namorar com essa moça que não tinha uma perna, ela foi capacitista, ela escreveu isso pra mim. E que depois de começar a me seguir, seguir a Luísa, ela mudou o olhar com relação à Nora. E ela começou a se aproximar. Olha que coisa linda, eu arrepio toda de ver. Então a gente não tem noção, através da internet, aonde essa mensagem nossa vai chegar. Quando a gente escreve um livro, né? Quando eu recebo as mensagens das pessoas que leram o livro até em outro país, que eu vejo, é como se colocasse mesmo uma mensagem na garrafa, jogasse no mar. Aqui na internet é assim. A gente não sabe qual é a família que vai escutar o vídeo, esse vídeo que a gente está fazendo aqui agora, gravado. Ele tá lá na internet. Um dia alguém vai se deparar com esse vídeo que precisa escutar e ela vai ser tocada com esse vídeo. Então é isso que eu acredito, a gente fazer o nosso trabalho com amor, né, pensando nas vidas que a gente pode transformar e na transformação primeiro pessoal que a gente precisa ter, né, nesses reconhecimentos das nossas limitações, que é tão difícil a gente se reconhecer capacitista, a gente se reconhecer preconceituosa, mas é necessário. E os filhos e os alunos, eles escancaram, eles colocam um espelho na nossa frente para a gente olhar para o que a gente precisa mudar. A educação, ela tem esse poder de transformar o futuro, de plantar essa sementinha ali e acreditar que ela vai florescer um dia. E que esse trabalho que a gente está tendo aqui hoje vai ser recompensado. Não importa a quantidade, né? Importa que é isso que você falou. Uma família, um filho, um aluno, ele vai levar isso para o trabalho dele e pode transformar muitas outras vidas através daquele trabalho que a gente começou lá atrás, enquanto educadora parental, professora ou mãe, né? Muito obrigada, Mônica. Meu coração está assim transbordando de gratidão por você estar conosco hoje aqui nesse diálogo. E aí, para quem Eu está em amei. casa, o livro está disponível, gente. Ele Que- é uma e a- o que bíblia. eu Viu? acho mais lindo é porque ela autografa e manda pra gente. Esse aqui a gente conseguiu lá no Congresso Parental. Mas É, eu acho lindo quando ela tá fazendo as postagens. Olha, gente, estou fazendo aqui um monte de adoro. Eu escrevo uma dedicatória. cartinha para cada um, é a dedicatória com E muito assim, carinho. o que é legal do livro? Você não lê só uma vez, tá? Ele fica aqui na Inspirar e dependendo da família que a gente acolhe, a gente volta, sabe? Ele tá todo grifado, porque a gente volta, porque assim, ele virou consulta. Suas Oi? considerações finais, Mônica. Então, é que vocês nunca desistam dos sonhos de vocês, né? Que se esse for o sonho de Deus, escrever esse livro, eu conto que foi um sonho que começou a aquecer meu coração, assim, essa vontade lá em 2009.
E eu abri a Bíblia, a minha Bíblia está aqui. Eu abri numa palavra, de uma confirmação, um dia rezando. Falei, Senhor, será? Eu tenho muita vontade de compartilhar a nossa história, de dar outras famílias. E eu abri. E eu tenho aqui marcada essa página com a data, mas isso foi acontecendo, né? 2019, 20, 21, 22, 13 anos depois, eu consegui realizar. Então, se você tem um sonho aí, né? Se esse sonho ele se conecta com a vontade de Deus, com a sua missão, ele vai, né? O universo vai conspirar, Deus vai mandar a pessoa certa na hora certa para que você consiga realizar.